sobre intensidade, né, e relevância na evangelização e no discipulado, né? Então nós vamos seguir aqui também por esse caminho, né? E vamos ler esse texto aqui que já é bastante conhecido nosso, mas eu creio que é um texto que propício, né, para esse tema, quando falamos de evangelização e discipulado. É o texto áureo, né, que fez com que os apóstolos, os discípulos que estavam ali no cenáculo se levantassem, né, fossem levantados pelo Senhor para ser um instrumento na mão de Deus na evangelização e no discipulado do mundo então. Amém? Então Atos 2, do verso 1 ao verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vamos orar de novo, em nome de Jesus. Senhor, nós agora estamos diante da Tua palavra, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja agora ministrando em cada vida, em cada coração, a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Ainda aproveitando, ó Deus, pedimos ao Senhor a restauração do nosso irmão Luciano, que o Senhor visite agora com o Teu poder, ó Pai, no nome de Jesus, alcança o Teu servo, alcança, Pai, estende a Tua mão de poder e graça, Pai, para restaurar, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, como nós podemos, né, e seremos intensos e relevantes na nossa evangelização, na nossa caminhada aí de discipulado, também esse texto aqui vai nos ensinar, eu creio, algumas verdades, né? Primeiro, parece que Lucas ele é redundante, dizendo que todos estavam reunidos num só lugar, né? Mas eu creio que o que Lucas quer trazer aqui à nossa mente, ao nosso coração, é que eles estavam ali porque eles entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque viviam e estavam em unidade, né? É verdade. Mas essa unidade, ela tinha um alvo. Eles estavam unidos por um único objetivo, que eram, né, de serem testemunhas do Senhor Jesus. Eles foram chamados para ser testemunhas, assim como todos nós o somos e o fomos. Então eles entenderam o propósito para o qual eles foram chamados. Serem testemunhas. Por que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar? Porque Jesus havia prometido a eles que o Espírito Santo seria derramado dentro de poucos dias, e eles então seriam revestidos de poder, para que então fossem testemunhas. Até num último momento eles estavam assim um pouco dispersos, né? Em Atos 1, aqui no verso 6, eles perguntam para Jesus: Senhor, mas vai ser agora que Israel vai ser restaurado? Parece que eles têm ainda
uma preocupação terrena, né? Com as coisas terrenas, com o povo de Israel, com a restauração do povo de Israel, que estava lá sob o jugo de Roma. Mas Jesus prontamente rebate eles e diz: olha, não compete a vocês conhecer os tempos e as épocas, né, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não se preocupem com isso. Mas, aí no verso 8 ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse é o chamado de vocês, Jesus está dizendo. Foi para isso que eu os chamei, foi para isso que eu os escolhi. João 15,16, Jesus disse isso para eles, né? Antes desse momento aqui, Jesus disse: olha, não fosse vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês, para que vocês estejam indo e dando fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu vos escolhi para que vocês estejam indo e dando fruto. Eles entenderam isso, tanto é que o apóstolo Pedro, na sua carta, né, na primeira carta dele, no capítulo 2, no verso 9, ele abrange até um pouco mais isso. Ele diz: olha, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, né, com o fim, com o propósito de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então foi para isso que vocês foram chamados. Esse é o propósito da vida de vocês. Realmente viver intensamente e sermos relevantes na medida que o Senhor espera que sejamos, se nós entendermos isso, se nós nos apossarmos desse propósito. A gente fala tanto de tomar posse da bênção. Toma posse dessa bênção aí. Você é uma testemunha. Amém? Você é uma testemunha de Jesus nessa terra. Eu e você fomos chamados para isso. O Senhor nos chamou para isso. Esse é o grande alvo, é o grande propósito. Às vezes a gente fica como o povo lá de Israel, os discípulos ainda preocupados. Quantas vezes a gente se parece mais com os discípulos do versículo 6 de Atos 1? Ah, Senhor, mas vai ser agora que o Senhor vai fazer isso, mas vai ser agora que o Senhor vai me ajudar naquilo, mas vai ser agora que vai acontecer aquilo outro. Jesus diz: não se preocupe, o Pai cuida de todas essas coisas. O Pai sabe de cada uma das vossas necessidades. Seja cheio do Espírito Santo para ser minha testemunha, porque do resto eu cuido. É isso que o Senhor espera que nós entendamos. Que parece que, né, nos nossos dias nós temos ouvido de um outro evangelho, um evangelho que fala que nós somos tudo, mas menos testemunhas, né? Que nós podemos tudo, que nós ganhamos tudo, mas que nós não estamos prontos a dar nada, né? A oferecer, a entregar a nossa vida para que o Senhor nos use. Então a igreja do Senhor nos nossos dias precisa ter esse entendimento, essa compreensão, que Paulo fala lá também em 2 Coríntios 5:20, né? Porque nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio, né? Então, em nome de Cristo, ele fala: reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores para proclamar a reconciliação dos homens com Deus. Olha que tremendo é isso, irmãos. Eu creio que essa é uma das coisas que Pedro fala lá na sua carta, que os anjos anelavam por fazer, né? Serem os instrumentos de Deus para religar o homem com Deus. Mas Deus disse: não, essa é a tarefa, né, dos homens. Alguém já brincou de uma certa maneira, né, com essa questão, quando Jesus subiu ao céu e os anjos perguntaram: mas e se os discípulos falharem? Se os discípulos falharem, qual que é o plano B? Não tem plano B. A gente conta com eles. Na verdade tem, né?
Jesus disse: se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Então, se não for nós, vai ser as pedras, mas a mensagem do reino vai ser proclamada. Mas Deus nos chamou, Deus nos escolheu, o Senhor nos levantou para sermos testemunhas. Testemunhas, no original grego, é a palavra mártires, né? Deus nos chamou para sermos seus mártires, ou seja, se preciso for, você vai até as últimas consequências pela causa de Cristo, pela causa do Mestre. Nós entregamos a nossa vida. Então essa é a primeira verdade aqui desse texto, né? Eu creio que se a gente tomar posse disso, né? Se a gente entender isso e trouxermos isso para a nossa realidade, não, eu sou uma testemunha, eu preciso ser uma testemunha, a cada dia, né? A cada dia eu preciso ter a minha mente renovada com essa verdade, porque aí eu vou sair da minha casa, né? Não preocupado com tantas coisas, mas eu vou sair preocupado como que Deus vai me usar hoje, né? Como que eu vou ser um instrumento do Senhor hoje, por onde eu passar, onde eu estiver, como é que é uma oportunidade para eu falar do Senhor, uma oportunidade para eu pregar a Cristo, para eu falar da sua salvação e do seu amor. Então que Deus traga aos nossos corações, amém? Que o Senhor restaure em nós o que aconteceu ali com os discípulos no dia de Pentecostes, né? Dias anteriores ao Pentecostes, onde eles entenderam o chamado da parte do Senhor. Em segundo lugar, versículo de número 2, diz aí o texto que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, né? Eu acho interessante esse detalhe aqui do texto, porque ele mostra realmente que os discípulos estavam ali aguardando, né? Eles estavam assentados. Isso é demonstração de alguém que está aguardando por algo, né? E eles estavam aguardando justamente a promessa do Espírito Santo. Jesus havia determinado, não só dito, né? Mas Jesus havia determinado a eles que eles não deveriam se ausentar da cidade. O capítulo 1, o verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, né? Ou determinou-lhes: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles não estavam autorizados a saírem da cidade de Jerusalém, a sequer sair, né, da reunião deles lá de oração, enquanto o Espírito Santo não fosse derramado sobre eles, os capacitando para fazer a obra de Deus. E eles entenderam isso perfeitamente, né? Porque eles viram isso na vida do próprio Jesus. Jesus, tudo que fez, né? Tudo que viveu, todo o seu ministério foi realizado sob o poder do Espírito Santo. No livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, vou ler alguns textos aqui que mostram essa realidade na vida de Jesus. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito
e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Vamos continuar aí. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se Jesus, eu ouvi um pastor falando essa verdade. Ele dizia assim: por que nós pensamos que podemos fazer alguma coisa sem o poder do Espírito Santo, se o próprio Jesus, se o próprio Senhor, tudo que Ele fez foi pelo Espírito? Por que nós achamos que vamos fazer sem Ele? Por que nós achamos que conseguimos? Nós precisamos aguardar esse revestimento de poder. Nós precisamos desse revestimento de poder. Em Lucas 24:49, Jesus também diz a eles a mesma coisa: aguardai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles entenderam isso, porque eles viram isso na vida de Jesus. Eles viram quanto Jesus realizou milagres, maravilhas, sinais, como Jesus ensinou, como Jesus pregou, e como multidões foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo. O mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro testemunha disso, em Atos capítulo 10, ele quando está lá na casa de Cornélio, pregando lá a palavra de Deus, ele cita isso, ele fala disso em Atos 10:38, ele fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então eles reconheceram, eles viram, eles tiveram não só a ordem de Jesus, mas eles tiveram o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus que viveu, que curou, que transformou, que pregou, que ensinou no poder do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, certa feita, disse para eles: olha, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e maiores as fará, porque eu vou para o Pai. E aí eles, como é que nós vamos fazer as mesmas obras de Jesus? Como é que nós vamos fazer obras maiores que as obras de Jesus? Só pelo Espírito, irmãos, porque o Espírito Santo é Deus em nós, é o poder do Senhor na nossa vida. Então nós precisamos desse poder, nós precisamos ser revestidos desse poder, e esse revestimento veio, quando eles estavam ali no cenáculo assentados, mas não só assentados, eles estavam orando. Atos 1,14 diz isso. Eles perseveravam unânimes em oração, com Maria, com os irmãos dele, e com todos os discípulos, assim, uma assembleia composta de 120 pessoas. Eles estavam perseverando em oração, e na perseverança da oração, no dia de Pentecostes, o Senhor, aprove ao Senhor derramar do seu Espírito sobre aqueles 120, e dali então, eles saem, agora não tem mais medo, porque se antes havia medo entre eles, porque Jesus havia sido morto, eles estavam, antes da ressurreição de Jesus, eles estavam temerosos, estavam fechados a quatro paredes, e o que vai acontecer conosco?
mas agora com o poder do Espírito Santo eles se levantam e eles passam a serem um instrumento do Senhor, a proclamar, né, a mensagem do Evangelho. Um dos textos que mais assim me impacta, né, me deixa assim alarmado, é Atos 8:1. É uma coisa assim impressionante, porque se levanta uma perseguição em Jerusalém, a igreja começa a ser perseguida, e aí as pessoas começam a ser tiradas das suas casas, arrastadas para as prisões, as pessoas começam a sofrer por causa do Evangelho, e essas pessoas, né, que são tiradas da sua, não era tanta comodidade, né, mas é a casa, né, que são tiradas lá de dentro das suas casas, são tomados os seus bens. Atos 8:1 diz que, entretanto, os que foram dispersos, os que foram mandados embora do seu lugar natural, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Toda vez que eu leio esse texto, fico me perguntando, será que eu teria a mesma coragem? Será que se eu sofresse pelo Evangelho, né, o quanto esses discípulos e esses irmãos sofreram, será que nós continuaríamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus? Atos 14 também é um texto assim que Paulo, né, ele vai pregar a palavra de Deus em uma determinada cidade. Ali se levantam contra ele e apedrejam o apóstolo Paulo. Ele é apedrejado. E ele é apedrejado de uma maneira tão violenta que dão ele como morto. Os discípulos arrastam ele lá, né, do apedrejamento, tiram ele para fora da cidade. Milagrosamente, o Senhor o deixa com vida, né, porque Deus está cuidando. Deus está cuidando. Ele se levanta e diz que no dia seguinte, ele vai para a cidade vizinha e prega o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho em 3 cidades, ele volta para a cidade que ele foi apedrejado, e ali diz que ele fortalece os irmãos. Ele fortalece os irmãos, dizendo para eles: olha, importa que através de muitas tribulações nós alcancemos o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos entender o chamado pelo qual nós fomos, né, eleitos pelo Senhor, e precisamos entender que só com o poder do Espírito Santo de Deus é que nós vamos cumprir esse chamado cabalmente. Porque se fosse por nós, se fosse por eles, se fosse pelos discípulos, se fosse por Pedro, se fosse por Paulo, na primeira adversidade, na primeira luta que eles enfrentassem, eles não iam resistir. Eles não resistiriam. Se fosse pelo poder deles, eles não resistiriam. Mas o poder do Espírito Santo sustentou. Amém? O poder do Espírito de Deus é quem sustenta, é quem fortalece, é quem nos capacita para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite. Clame por isso, ore por isso. Vamos como igreja orar por isso. Senhor, nos enche do Teu Espírito, para que a gente cumpra o chamado, para que a gente cumpra o propósito, para que nós sejamos as testemunhas que o Senhor quer que nós sejamos. Nos enche do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja, clamar por isso também, irmãos. Ora, se Jesus viveu no poder do Espírito, se os apóstolos que estavam ali viveram 3 anos com Jesus, né, e aprenderam tudo com ele, se eles precisaram do poder do Espírito, se a igreja em Jerusalém, se a igreja em Antioquia, se a igreja em Éfeso, se a igreja na Galácia, todos eles viveram o que viveram, e só viveram por causa do poder do Espírito Santo, a mesma igreja hoje, nós somos a mesma igreja, nós somos a continuação da igreja.
Por que nós achamos que vamos fazer sem o poder do Espírito Santo? Nós precisamos perseverar em oração hoje. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo para que nós sejamos os instrumentos que o Senhor quer que nós sejamos. Amém? Vamos voltar lá, Atos 2, versículo 3 diz que eles viram que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram uma sobre cada um deles. Eles foram revestidos do poder do Espírito e pelo Espírito eles começaram a falar. Pelo Espírito eles começaram a proclamar. Pelo Espírito eles começaram a anunciar. O Espírito ungiu a vida de cada um ali e eles falaram das grandezas de Deus. No versículo de número 11, diz: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Tinha uma multidão ali em Jerusalém celebrando a Páscoa, porque esses judeus aqui, eles eram oriundos de todas essas nações. Nós lembramos que quando os judeus foram levados para a Babilônia, no cativeiro da Babilônia, houve a chamada diáspora. Os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, mas pelo menos uma vez na vida eles tinham que ir lá. Era mais ou menos como o muçulmano, uma vez na vida tinha que ir em Meca, o muçulmano tem que ir. Uma vez eles tinham que ir lá em Jerusalém. Eles iam para lá para celebrar a Páscoa, porque era a cidade, a cidade santa, e lá estavam. E aí esses judeus de várias partes do mundo estão ali para celebrar o Pentecostes, a Páscoa, depois do Pentecostes. E aí o Senhor derrama do Espírito Santo, cada um, olha que milagre tremendo, Como Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia de todas aquelas línguas que ali estavam e deu para os 120 cada um uma língua diferente para proclamar as maravilhas de Deus. Então eles falaram pelo Espírito. O Espírito começou, a colocar nos lábios deles lá a linguagem, o idioma de cada um, e cada um pôde ouvir a mensagem. Isso já foi assim depois, eu acho que tremendo, porque imagina 120 falando, e eles todos lá ouvindo em suas próprias línguas, e esses se convertem, e aí eles voltam depois, cada um para a sua terra, cada um para o seu lugar onde moram, e ali vão poder também proclamar. Então uma intensidade, quando a gente fala pelo Espírito, isso vai provocar uma relevância, uma intensidade que a gente sequer imagina. Às vezes a gente quer anunciar a mensagem, proclamar a mensagem, de uma forma um tanto quanto carnal, A gente quer que a pessoa se converta na marra, A gente quer abrir a cabeça principalmente dos familiares, que a gente conhece mais, assim. A gente fala, puxa, isso aí preciso dar um, irmã Helena? Precisa dar um jeito desse camarada, não é possível. A gente, às vezes na carne, a gente com nervoso, A gente quer falar da palavra de Deus. E aí, infelizmente, os resultados não são o que Deus quer fazer, Mas se nós falarmos pelo Espírito, na hora que o Espírito Santo colocar nos nossos lábios, a palavra certa, o momento certo, isso vai ser de grande relevância. Estevão, aqui no capítulo 6 de Atos, ele estava entre o povo, realizando sinais, milagres, e aí se levantam alguns lá de uma sinagoga para combater ele, para querer desvirtuar a mensagem de Estevão. Mas lá em Atos 6,10 diz que eles não podiam resistir ao Espírito pelo qual ele falava. Quando nós falamos pelo Espírito, o diabo não resiste. Lá na sua casa, lá na sua família,
Busque uma palavra direcionada pelo Espírito. Talvez você está falando, você está querendo, né, inculcar na cabeça dos seus, da sua família, da sua parentela, né, a palavra de Deus, que a vontade de Deus é a melhor coisa, mas até hoje não deu certo, porque você está fazendo com a sua força, no seu braço. Mas Deus vai te usar lá para restaurar a sua família, se você falar pelo Espírito. Aí o diabo não vai te resistir. Porque às vezes quando nós falamos por nós mesmos, né, o negócio entorna e é mais confusão. É mais confusão criada, porque nós estamos falando na carne. Mas quando você falar pelo Espírito de Deus, o diabo vai se calar e Deus vai se manifestar ali na sua casa. Deus vai usar a sua vida. Então fale pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz para a igreja ali: olha, eu decidi a não fazer outra coisa senão a pregar Jesus Cristo crucificado entre vocês, e não com sabedoria de palavra, né, mas com demonstração do Espírito e de poder. Porque Paulo, ele tinha pregado uma cidade antes de Corinto, ele tinha pregado em Atenas. Você vê ali em Atos 17 um discurso de sabedoria. Puxa, é até bacana, né? A gente vê lá, Paulo passa pelo Areópago, vê os deuses, aí ele chega lá para pregar aos atenienses. Ele fala: olha, eu estava passando aqui e eu vi que dentre os deuses que vocês servem tem um altar lá ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu queria falar. E aí traz uma mensagem assim bonita, né? Se lê Atos 17, é uma mensagem, ele cita até os filósofos lá e tal, mas uma mensagem que ao final dela, o efeito foi muito pequeno, né? No final de Atos 17 diz que apenas alguns que ali creram, que estavam ali. E aí parece que ele decide, ele vai para Corinto, ele diz: olha, a minha linguagem com vocês não vai ser de persuasão, de sabedoria, mas vai ser de demonstração do Espírito. O que o Espírito Santo colocar no meu coração, é isso que eu vou falar para vocês, né? É isso que eu vou pregar, é isso que eu vou proclamar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos. O Senhor capacitou a cada um dos que estavam ali, para proclamarem a mensagem, as maravilhas de Deus. Deus capacita cada um de nós. Nós seremos ainda mais intensos e relevantes se nós entendermos o chamado específico que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem colocado no seu coração para realizar na sua obra? O que Deus tem te chamado a fazer? O que Deus tem movido no seu coração? Alguma coisa Ele move, né? Quando a gente se volta e busca o Senhor, e o Espírito Santo enche as nossas vidas, Ele fala, Ele mostra. Em Atos 13, quando eles estão lá orando, né? Barnabé, Saulo e alguns outros líderes estão ali na igreja de Antioquia orando, jejuando e orando. Diz que o Espírito Santo fala com eles, diz: olha, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando a gente se põe à disposição de Deus e começa a buscar a Deus, Ele move, o Espírito Santo fala alguma coisa no nosso coração. Ele fala: vai lá e contribui com isso, faz aquilo outro, contribui com tanto, você vai ajudar nisso, vai. O Espírito Santo move. Talvez não um chamado para ser um pastor, um missionário, não, mas Deus vai, alguma coisa Ele vai colocar nos nossos corações, irmãos. E se a gente der ouvidos, se nós dermos ouvidos a esse chamado particular de Deus, nós vamos ser intensos, nós vamos ser muito mais relevantes, e nós vamos abençoar não só a nós mesmos, nós vamos abençoar
todos que estão à nossa volta. Se nós deixamos, essa foi uma das coisas que mais uma frase que eu ouvi, quando eu estava jogando lá no Linense, eu estava lá na Igreja Batista de Promissão, né, uma cidade vizinha, pastor Saulo da Igreja Batista lá de Promissão, ele tinha, acho que naquele dia tinha umas 500 pessoas na igreja, mas parece que ele estava pregando só para mim ali. E foi uma das frases que ele falou que mais, né, mexeu comigo. E eu já tinha sido chamado, eu já tinha me chamado para o ministério, mas eu queria continuar no futebol, né? Eu queria insistia, estava insistindo. E ele falou: se você não falou para mim, falou para a igreja, mas falou para mim, né? Se você não atentar para o seu ministério, se você não cumprir com a vontade de Deus, você pode estar prejudicando muita gente. Não é só a sua vida, não é só você que está fora da vontade de Deus. Você está deixando de abençoar, né, e de alcançar muitas vidas. Isso é para cada um, amados, isso é sério. Se nós deixamos de fazer o que o Senhor nos chama para fazer, nós estamos deixando de abençoar a vida de muitos. Não é só uma coisa, eu não quero agora, não posso agora, não vou agora. Não é só uma coisa nossa, pessoal, é uma coisa que envolve vidas. E o Senhor nos cobra, né? E o Senhor nos cobra. Se nós não estivermos dispostos a realizar, a cumprir com o chamado específico que Ele tem para cada um de nós, né? As coisas que Ele tem colocado no nosso coração, somos nós mesmos que vamos perder e tantos outros mais. Que estejamos, né, de ouvidos abertos, né, solícitos, com o coração solícito para ouvir a voz do Espírito e responder como Isaías: eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Amém? E para encerrar aqui, eu queria dizer que, apesar de tudo isso, né, da nossa resposta ao chamado de Deus, precisamos entender o propósito, nós precisamos entender que nós somos, e o Senhor nos levantou como testemunhas, nós precisamos do poder do Espírito Santo para isso, precisamos falar pelo Espírito, né? Precisamos ouvir a voz do Espírito naquilo que Ele quer realizar através de nós, mas nós precisamos entender acima de tudo que é Deus que faz todas as coisas, é Deus. Uma maravilha que os irmãos fizeram, né? Olha, a igreja aí está, né, preparado para a festa, um capricho. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos todos que se empenharam aí, maravilhoso. Mas se Deus não agir em cima de tudo isso, né? É Deus. Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 4, né? 2 Coríntios 4. Ele fala: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder é de Deus. É Ele que faz. O salmista diz: se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver presente, por mais que a gente faça uma festa maravilhosa e as pessoas venham, mas se não for o poder de Deus, se não for a graça do Senhor, restaurando, curando, transformando, porque nós somos apenas os instrumentos. Paulo diz para a igreja de Corinto: olha, eu e Apolo somos apenas os servos, o crescimento veio de Deus, nós não somos nada, mas Deus que dá o crescimento, Ele é o Senhor. É Deus agindo. Então por isso nós precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor, tudo que fazemos, né? E a gente vai fazer isso agora. Vamos consagrar esse momento, essa festividade que os irmãos prepararam com tanto carinho e dedicação,
Deus, Senhor, toma em tuas mãos. Senhor, que a tua bênção esteja neste lugar, nesse dia, que a glória do Senhor resplandeça aqui, que a glória do Senhor, em cada atividade que for feita, que a glória do Senhor vai entrando nos corações, que o teu Espírito Santo vai convertendo, vai quebrantando, vai transformando, vai libertando. Você pode ficar em pé agora, para nós orarmos juntos, e faça isso, já vai orando, vai clamando ao Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor, é dele, por meio dele, para a glória dele. Sim, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, Pai, e estamos com a nossa vida entregue nas tuas mãos, no teu altar. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas vivas nessa terra, nesse mundo. Esse é o nosso grande propósito de vida. E ó Deus, nós clamamos ao Senhor, nos reveste do poder do teu Espírito, nos capacita, Pai, com o poder do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos, ó Pai, o instrumento que o Senhor quer que nós sejamos, que falemos pelo Espírito, que anunciemos a palavra pelo Espírito de Deus. Senhor, nos usa naquilo que o Senhor tem nos chamado, a vida de cada um. Se alguém não tem, ó Deus, ainda entendimento da tua obra, não tem entendido o que o Senhor quer da vida aqui, ó Pai, que o Senhor se mostre, que o Senhor se revele, que o Senhor esteja esclarecendo a mente e o coração, mostrando a cada um qual é o chamado específico para a sua vida. E agora, Pai, nós entregamos a Ti toda essa festividade, todo esse trabalho que os irmãos com tanto carinho e dedicação fizeram aqui na Tua casa. Clamamos a bênção do Senhor sobre tudo isso, ó Pai, que foi feito e será realizado aqui nessa tarde. Abençoa, Pai, abençoa, que as almas se acheguem, que as crianças se acheguem, que as famílias se acheguem, e que o Senhor toque nos corações, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga transformação, Pai, que o Senhor esteja agindo sobre tudo isso, ó Deus, para o louvor da Tua glória, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem cura, é o Senhor que liberta, é o poder do nome de Jesus, é o poder do Teu sangue, é o poder da Tua palavra, é o poder do Senhor na nossa vida. Oh Deus, enche cada um nessa manhã, enche cada um nessa manhã, Pai, enche do Teu poder, reveste-nos com Teu poder, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar, continua em pé, vamos adorar ao Senhor. E continua na presença do Senhor, clamando aí, amado. Continua buscando a presença do Senhor. Continua se enchendo. Seja cheio do Espírito de Deus nessa manhã.